Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais uma aula aqui do nosso curso, e nessa aula vamos entender sobre marcação a mercado, sobre a estrutura temporal das taxas de juros, como que a marcação a mercado afeta os títulos de renda fixa. Marcação a mercado pode parecer algo complexo, né, por conta dos gráficos e tudo, mas a gente vai fazer, não se assustem, tá? A gente vai devagarinho, a gente vai entendendo passo a passo, e é muito importante não só para os seus investidores, para os seus clientes, para você mesmo no seu dia a dia, para desmistificar aquela teoria de que renda fixa você não perde dinheiro. Muita gente perde dinheiro na renda fixa e não sabe por quê. É justamente aqui pela marcação a mercado. Tá? Então vamos entender um pouquinho mais sobre como a marcação a mercado afeta na rentabilidade dos seus títulos. Calma, não assustem. Eu sei que parece difícil, mas não é. É bem tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa, o que é a marcação a mercado? A marcação a mercado é o efeito que faz com que seu título seja marcado sempre no preço de hoje. Como assim, Lucas? Vamos para a vida real, vamos trazer um pouquinho para a vida real para ficar mais fácil. Imagine que você tem uma casa que vale 500 mil reais, tá? 500 mil reais. Só que aí você decide vender essa casa. Só que no momento que você decide vender essa casa, a gente está passando por uma crise econômica, uma crise imobiliária, e aí quando você vai precificar a sua casa para você vender essa casa, ela está valendo 300 mil reais. Significa que a sua casa foi marcada a mercado a 300 mil reais. Porque o mercado está disposto a pagar não mais 500 mil pela sua casa. Ele está disposto a pagar 300 mil. Então significa que a sua casa sofreu um prejuízo por conta da marcação a mercado. E isso acontece a mesma coisa nos títulos públicos, por exemplo. Dependendo da situação econômica do país, dependendo se a gente está num cenário de alta da inflação ou da queda da inflação, isso afeta as taxas de juros. E afetando as taxas de juros, os títulos serão marcados a mercado, o preço do título vai mudar e a rentabilidade também vai mudar. Então o que eu quero mostrar para vocês é que os títulos públicos sofrem marcação a mercado e muita gente, quando vai resgatar o seu título, acaba tendo uma rentabilidade negativa e não sabe por quê. Aí pergunta, Lucas, mas renda fixa não é fixa? Né? Se ele falou lá que vai me pagar 10% ao ano, ele não vai me pagar 10% ao ano? Vai te pagar 10% ao ano. Se você carregar o seu título até o vencimento. Se você resgatar o seu título antes do vencimento, você está sujeito à marcação a mercado. E aí o que eu quero mostrar para vocês com esse gráfico é que, apesar da gente poder perder dinheiro com a marcação a mercado, tem muita oportunidade da gente ganhar muito dinheiro com a marcação a mercado. E é o que os investidores profissionais fazem. Vamos dar alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil? Bom, vamos lá. Como nós sabemos, os títulos, né, eles têm como valor futuro R$1.000. Então, hoje, quando você compra o seu título, esquece o gráfico, gente. Vamos primeiro entender passo a passo. Quando você compra o seu título hoje, lá no futuro, quando você vai resgatar, por exemplo, um título pré-fixado, tá? Vamos colocar aqui uma LTN. Uma LTN é um título pré-fixado do governo, tá? Então, vamos supor que essa LTN, ela está te pagando 10% ao ano, com vencimento de 10 anos, tá? Um vencimento de 10 anos. Então, você compra o título hoje por um valor X e lá na frente você vai resgatar R$1.000. Esses R$1.000 é chamado de valor de face. O valor de face desses títulos são sempre R$1.000, tá? Então, para a gente saber o quanto a gente vai pagar por esse título hoje, a gente traz esses R$1.000 a valor presente, né? Aplica naquela fórmula lá para trazer a valor presente os R$1.000, que é mais ou menos assim, você pega o 1.000 dividido por 1 mais os 10%, né? No caso aqui, que é os 10% ao ano, que é a taxa que ele está te pagando, 10%, elevado ao prazo de 10 anos, tá? E aí você jogando nessa fórmula, você vai achar um valor X, que é o valor que o seu título está sendo negociado hoje, que nós também chamamos de PU, preço unitário do título. Então, partindo desse princípio, nós podemos entender o gráfico. Vou apagar tudo aqui e vamos entender esse gráfico maluco aqui. Olha só, nós temos dois gráficos, tá? Esse gráfico aqui, de verde, está relacionado ao seu título, tá? É a precificação do seu título. Esse gráfico aqui de azul é a expectativa da taxa de juros, seria a curva de juros. Então, no momento zero, nós temos que a taxa Selic é 10%, depois de um ano, a taxa Selic foi a 12%, e depois de 5 anos, a taxa Selic caiu para 5%. Tá? É basicamente isso que mostra nesse gráfico aqui, a expectativa da oscilação da taxa de juros dentro de um determinado tempo.
Então, para dar exemplo para esse gráfico, eu vou partir do princípio que a gente está tratando de um título pré-fixado, tá? No caso aqui pode ser até uma LTN, que ela vai pagar o mesmo exemplo que eu dei ali em cima, que ela vai te pagar 10% ao ano com vencimento de 10 anos. Então, como eu disse, hoje a gente vai pagar um preço por esse título para lá na frente resgatar R$1.000. E aqui vai falar a mesma coisa. No tempo zero, no momento zero, aqui no momento zero, nós pagamos R$385,54 nesse título, para depois de 10 anos, veja, para depois de 10 anos, a gente resgatar R$1.000. Tá? O nosso valor de face é sempre R$1.000. Então, aqui nós temos o preço do título nesse eixo vertical e no eixo horizontal nós temos o tempo. Então, se nós, investidores, carregarmos nosso título até o vencimento, ou seja, a gente não resgata antes, tá? Se a gente pegar esse título e só resgatar daqui a 10 anos, esse título vai me pagar 10% ao ano. Tá? Eu não vou perder dinheiro aqui. Só que muita gente não espera 10 anos para pegar esse dinheiro. E muita gente não sabe nem que faz diferença, né? Para eles, eu vou resgatar antes porque eu estou precisando do dinheiro. E nessa de resgatar antes, você sofre na marcação ao mercado. Por quê? Porque as taxas de juros oscilam durante o tempo. Então, vamos lá, vamos para o exemplo. Então, no momento zero, nós compramos nosso título por R$385,54. Beleza. Lá no ano 1, né, no primeiro ano, depois que passou um ano, o nosso título está valendo 424,09, né? Natural, ele vai subindo de preço até dar R$1.000. Vamos supor que eu precisei do dinheiro e eu precisei fazer o resgate desse dinheiro. Se eu resgatar esse dinheiro depois de um ano, quanto que o meu título vai estar valendo? Bom, o meu título deveria estar valendo 424,09. Só que as taxas de juros, elas oscilam com o tempo. E aí, quando a gente vai olhar nesse gráfico aqui, olha só o que aconteceu. As taxas de juros era 10%, não era? Era 10% quando a gente comprou o título. Só que a taxa Selic subiu. Né? Vamos supor que... Por que a taxa Selic sobe, né, gente? A gente viu lá em políticas monetárias que a taxa de Selic ela sobe, né? Quando a gente falou lá do Copom, o Banco Central, junto lá com o Copom, naquela reunião, ele aumenta a taxa Selic para conter a inflação. Então, vamos supor que a gente está passando por um momento inflacionário depois de um ano e o Copom decidiu subir a taxa Selic para 12%. A partir do momento que ele sobe essa taxa Selic para 12%, o nosso título ele não está valendo mais 424,09 aqui com um ano. Ele só iria estar valendo esse valor aqui se as taxas de juros ainda estivessem em 10%. Então, se a gente trouxer a valor presente para descobrir quanto que está valendo o nosso título, considerando uma taxa de 12%, a gente tem que jogar naquela fórmula. A gente vai fazer o seguinte, ó, 1.000 dividido por 1 mais a taxa, que nesse caso aqui é 12%, elevado ao prazo. Agora o prazo não é mais 10 anos, agora o prazo é 9 anos. Tá? E aí, quando a gente faz esse cálculo aqui, eu já fiz, tá? Para adiantar, para não ficar fazendo muito cálculo aqui. Esse título está valendo R$360,61. Então, significa, olha só, pessoal, olha como você pode perder dinheiro na renda fixa. Se você sacar esse investimento depois de um ano, você não vai receber R$424,09. Você vai receber R$360,61. Você vai receber menos do que você investiu. Você não investiu 385,54? Né? O preço do título não era esse? Olha só quanto que vai estar valendo o preço do título. Então, se você tivesse investido exatamente R$385,54, se você resgatar depois de um ano, esse título vai estar valendo R$360,61. E aí você teve uma rentabilidade negativa. Você perdeu por conta da marcação a mercado. Então, em um cenário que você está pré-fixado e as taxas de juros aumentam, o preço do título diminui. Então, se as taxas de juros aumentam, anotem isso, pessoal, quando as taxas de juros aumentam, o preço unitário do seu título diminui. Foi o que aconteceu. Quando as taxas de juros subiram para 12%, o seu preço unitário caiu de 385 para 360,61. Então, a partir disso, nós sabemos que a taxa de juros é inversamente proporcional ao preço unitário do seu título. Isso cai na prova, tá? Isso daqui cai na prova. Agora, vamos para o cenário contrário. Como que a gente pode ganhar dinheiro a partir da marcação ao mercado? Olha só, vamos supor que depois de 5 anos, né, eu não precisei resgatar esse meu dinheiro com um ano.
né? Vamos supor que eu esperei 5 anos, e aí com 5 anos eu precisei desse dinheiro. E aí eu olhei uma oportunidade. Olha só o que aconteceu. Depois de 5 anos, o meu título... Deixa eu apagar tudo aqui para ficar mais fácil, né? Depois de 5 anos, o meu título, ele deveria estar valendo 620,90, certo? Até aí. Isso se as taxas de juros se mantivessem constantes a 10%. Só que eu decidi resgatar esse título. E aí eu tenho que marcar o meu título a mercado, porque quando eu for vender ao mercado, eu tenho que saber o quanto o mercado está disposto a pagar pelo meu título. E aí nós temos que descobrir o quanto esse título está valendo hoje também. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente tem que olhar as taxas de juros. Olha o que aconteceu depois de 5 anos. Ao contrário do que aconteceu depois de um ano, né, que as taxas de juros subiram, as taxas de juros caíram depois de 5 anos. Olha que interessante. As taxas de juros caindo depois de 5 anos, se eu trouxer a valor presente o meu título, 1.000, 1 mais 5%, né, elevado ao prazo, que é de 5 anos agora, eu vou descobrir que o meu título ele não está valendo 620,90. Ele está valendo 783,52. Olha que legal. Eu consigo ganhar dinheiro por conta da marcação ao mercado. Se eu resgatar o meu título hoje, eu vou ganhar nessa diferença aqui de 620 com 783. E isso daqui talvez seja mais do que eu ganharia se eu carregasse o título até o vencimento. Porque, teoricamente, se ele acompanhasse essa inclinação dessa curva, olha só, é como se eu tivesse ganhado 1.000 e alguma coisa, mais de R$1.000. Então faz sentido eu resgatar esse título quando as taxas de juros caem e eu estou pré-fixado a uma taxa de 10%? Faz sentido, porque o preço do meu título ele sobe e a minha rentabilidade aumenta. Então, diferente de quando minha taxa de juros era 12%, quando a minha taxa de juros ela cai, quando a expectativa da taxa de juros ela é menor, né, a taxa é menor, o preço do meu título ele sobe, confirmando a teoria de que as taxas de juros são inversamente proporcionais ao preço unitário do título. E por que a taxa de juros caiu, Lucas? Porque o governo decidiu fazer uma medida expansionista. Às vezes ele já tinha controlado a inflação. Às vezes essa inflação aqui foi controlada e ele falou assim, poxa, já que a inflação está controlada, eu vou diminuir a taxa de juros. E aí o cupom faz isso, né? O cupom ele diminui a taxa de juros. Então essa dinâmica é muito interessante para você ou para você recomendar ao seu cliente a investir em um título pré-fixado ou não. Então, resumindo, quando nós temos a expectativa de queda das taxas de juros, é melhor eu pré-fixar. Quando eu tenho a expectativa de alta das taxas de juros, é melhor eu pós-fixar. Por quê? Novamente, para não ficar muito repetitivo, o mercado inteiro está pagando 10%. Se as taxas de juros caírem para 2%, eu vou ainda ganhar 10%. Eu vou estar ganhando 10%. Porque eu vou estar pré-fixado a 10%. E o mercado inteiro está ganhando 2%. Então, se eu quiser vender esse meu título, todo mundo vai querer pagar muito caro por ele, né? E aí, se a expectativa de juros for ao contrário, se a expectativa de juros for de alta, é melhor eu pós-fixar o meu título, né? É melhor eu investir num título pós-fixado para eu acompanhar essa alta e não sofrer com a marcação a mercado, tá? Então, o preço unitário do título é inversamente proporcional à taxa que ele paga. Entendido, pessoal? Olha só, eu vou lá para o site do Tesouro Direto que eu quero mostrar na prática e vocês podem entrar no site do Tesouro Direto e ver isso quando vocês estiverem assistindo essa aula. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o site. Olha só que interessante, pessoal. Estou aqui no site do Tesouro Direto, tá? O Tesouro Direto é a plataforma onde você pode comprar, tá? Nós, pessoas físicas, podemos comprar títulos públicos. Comprar e vender títulos públicos é através dessa plataforma aqui ou através da sua corretora, né? Através do seu banco você pode comprar títulos públicos também. E aqui é o portal dos títulos públicos, tá? Os títulos públicos federais, tudo sobre títulos públicos federais está aqui. E aí, quando você entra aqui no histórico de preços e taxas, o que acontece, né? A gente tem um histórico, eu selecionei um Tesouro Pré-fixado 2029, tá? Então, você compra um título hoje para resgatar só lá em 2029. E quanto que você vai resgatar lá em 2029? Você vai resgatar R$1.000, né? Você vai pagar um valor hoje para lá em 2029 resgatar R$1.000. Isso se você carregar ele até 2029. Se você quiser resgatar antes, aí tem aquela marcação a mercado, tá? E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Então, quem comprou
o título, esse prefixado, 2029, quem comprou esse título, sei lá, vamos colocar aqui, ó, em 21 de julho de 2022, pagou R$ 441,49 nele. E se ele carregar o título até o vencimento, ele vai resgatar R$ 1.000. Esse gráfico aqui seria o gráfico verde, né? Aquele gráfico do preço do título. Agora, quando a gente clica em taxa, é como se fosse aquele gráfico da direita, né? Aquele gráfico lá da curva de juros. Então, aqui nesse gráfico, a gente viu o que aconteceu com a taxa de juros com o tempo. E a expectativa, né, foi de queda, né? Durante o tempo, a taxa de juros caiu. Então, se a gente tem uma expectativa de queda das taxas de juros, o que acontece com o preço dos nossos títulos? Ele vai aumentando. Então, quem comprou o título aqui em julho pagou 400 e alguma coisa, quando as taxas de juros estavam lá no alto, tá? 13,50, né? 13%. Agora que as taxas de juros estão aqui em 11,55, quem quiser comprar vai ter que pagar mais caro, vai ter que pagar em torno ali de R$ 500 para comprar esse título. Então aqui a gente vê que quem prefixou aqui, quando for resgatar, se fosse resgatar agora, iria ganhar com a marcação ao mercado. Porque ele prefixou a 13% e o mercado inteiro está recebendo 11%, 11,5%. Então eles estão dispostos a pagar mais caro pelo seu título. Tá? Então é basicamente assim, e na prática a gente consegue ver, inclusive eu recomendo vocês a mexerem, né? Ver quanto que tá a taxa Selic hoje, aí, no dia que você está assistindo, ver como que tá a precificação desses títulos, e é importante vocês entenderem essa dinâmica de marcação a mercado nos títulos públicos, né? Nos títulos de renda fixa. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado dessa aula, e vejo vocês na nossa próxima aula. Grande abraço!